Fala, meus amigos, estamos hoje no nosso FZDA Cast número 10 e o podcast número 10 a gente tinha que trazer um convidado nota 10. Muito obrigado. O convidado de hoje é um amante incondicional da natação, tendo suas raízes ainda bem novo dentro da natação, dentro desse esporte. Foi atleta, técnico, dirigente, diretor de federação, um nome notável em toda a nossa comunidade aquática regional, estadual, regional e nacionalmente falando. Hoje, atualmente, presidente da Federação Cearense de Esportes Aquáticos, nosso querido amigo Guilherme Sanches Brickchin. Acertei? Acertou. Tá certo. Sanches, bem-vindo ao nosso UFCDA Cast aqui, certo? Só para deixar claro aqui que a gente vem tentando marcar desde maio. Uns 3 meses. 3 meses já tentando marcar. E aí, se você quiser falar alguma coisa antes da gente começar aqui, fica à vontade aí. Pronto, primeiro, parabéns, Rodrigo, e obrigado por essa iniciativa, certo? Vou falar aqui ao vivo, confesso que quando ele veio com essa ideia eu não levei muita fé, eu disse assim, não, o que ele quer mesmo e tal, mas eu vi que realmente foi um sucesso e está fazendo parte da nossa divulgação de marketing, que sempre foi um sonho nosso, a gente poder divulgar o trabalho da federação de forma eficiente, tá certo? Sanches, rapidinho, como é que foi o começo da tua vida na natação? Bom, isso foi lá em 1975, 76, eu não me lembro bem, 76. Tinha 9 anos de idade, eu morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a minha mãe levou a gente para aprender a nadar no Grêmio Náutico União. A minha vida na natação começou no Grêmio Náutico União. Fui atleta do Grêmio Náutico União, depois eu saí, fui para um outro clube, mas eu fiz toda a minha carreira, fui 10 anos atleta de natação competitiva no Rio Grande do Sul, de 76, do ano que eu comecei, 77 até 86, quando eu resolvi parar de nadar no alto rendimento e fui para a natação universitária, mas assim, nunca abandonei a natação como um todo. Eu lembro que eu disse que no dia que eu parei de nadar, que eu parava de treinar de verdade, mas aquela natação eu não abandonava. Que massa, que bacana. E aí você parou de treinar entrando na faculdade? Foi, no segundo ano. Segundo ano de faculdade? No segundo ano de faculdade eu parei, mas eu me dediquei ao esporte universitário. A gente fiz várias coisas dentro da universidade, junto com o Ricardo Ribeiro, na época. Você é contemporâneo da faculdade do Ricardo Ribeiro? A gente é contemporâneo da faculdade, a gente fez muita coisa pela natação universitária no Rio Grande do Sul juntos. Entre 86 e 88, dentro da faculdade que a gente estudava. Então a gente fez várias competições locais e organizou seleções para viajar. E eu culpo a minha viagem para o JUBS em 1986 para Maceió, pela minha vinda minha mudança para Fortaleza. Sério? 10 anos depois. Eu ia te perguntar sobre isso. Como é que foi essa questão de tu vir para Fortaleza, cara? Na verdade, eu acho que é uma coisa acho que é uma memória afetiva que eu tinha da época que eu morei em Balneário Camboriú, entre os 6 a 8 anos de idade. Então, para quem não sabe, né, eu nasci na Argentina. Eu sabia, viu? Minha mãe era brasileira, meu pai era espanhol. Se conheceram num navio, numa história que é mais longa, aí precisa de um podcast só para isso, para contar a história do Titanic. Mas, assim, de qualquer forma, eles foram morar na Argentina, depois vieram para o Brasil. Só que quando eles vieram para o Brasil, eles foram morar em Balneário Camboriú. E dos 6 a 8 anos, eu puxava a rede com o pescador às 6 horas da manhã, ia para a praia que eu queria, atravessava a rua. Balneário Camboriú era um vilarejo, então eu tinha uma vida muito livre. Mas aí o meu avô, que era dono da empresa que meu pai trabalhava, mandou ele para Porto Alegre e aí eu fiquei preso num apartamento. Eu acho que isso é um trauma de infância, entendeu? E quando eu em 86 eu fui para Maceió, para o JUBS, eu disse assim, eu vou morar no Nordeste um dia. Tinha 18 anos, eu disse, não, meu sonho, eu vou fazer minha vida no Nordeste. Mas por quê? Porque eu gostava de praia, eu tinha aquela coisa da praia, do calor, eu não gostava do frio, do clima de Porto Alegre. E aí acabou que eu fui, não, aí o mundo deu muitas voltas, né? Eu me formei, eu acabei indo morar na Europa. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas também sabem, você morou na Europa, tá, mas como é que foi isso? Eu digo, as pessoas hoje reclamam muito do Brasil, mas é porque as pessoas não viveram lá atrás, não viveram a hiperinflação do governo Sarney verdade. E do pós-ditadura, entendeu? Aquilo foi um caos econômico
que eu trabalhava, dava aula o dia todo, eu ganhava $80 por mês, $100 por mês, era ridículo. Você não tinha a menor condição. Então a perspectiva de todo mundo que se formava era ir embora do país. Uma vez você comentou comigo que tudo que você ganhava, você botava em dólar, guardava para ir embora. Quando tiver um valor X, eu vou embora. Quando eu tive um valor X, a minha mãe me ajudou e fui embora. Aí eu morei um ano com a minha irmã na Inglaterra e depois eu peguei a mochila, eu sempre fui muito destemido, sempre pega a mochila e vai, né? Decide, vai e pronto. E passei 6 anos e meio morando sozinho. Literalmente sozinho. A família mais próxima era a minha irmã na Inglaterra, ou seja, e lá eu fui estudar alemão, não sabia, fiz tudo que é tipo de trabalho, toquei lâmpada de cinema, lavei prato, fui porteiro, aí fui treinar, comecei minha carreira como técnico. Mas um período aí dessa época a natação não estava presente, não? Não, eu sempre conseguia mais ou menos nadar, entendeu? Eu nadava na faculdade e tal, mas aí quando eu entrei na Faculdade de Colônia para fazer minha especialização, eu já consegui, assim, com 6 meses, eu lembro que o primeiro emprego que eu consegui como técnico na Alemanha, ainda era a época que colocava aqueles anúncios, assim, para você pegar o telefone e ligar, né? Aí eu liguei, assim, com o meu alemão meio esquisito, nunca esqueço, eu liguei pro clube e disse, olha, eu tô interessado na vaga, não, vem aqui, os caras me contrataram, a gente começou uma equipe do zero, em 92, aí eu trabalhei nesse clube uns 2 anos e meio, aí um outro clube grande... Só te cortando, tu era o treinador principal desse clube? O clube era muito pequeno, o clube estava sem equipe, sem técnico, sem nada, eles estavam zerados, eles queriam começar de novo. E aí eles estavam contratando... Mas tu já gosta de pegar uma equipe zerada. E aí eu era iniciante, e aí eles não tinham quem pegar, eles disseram, só tem tu. Só tem tu. Foi mais ou menos isso, entendeu? Tipo, ninguém se interessava. E aí a gente cresceu, a gente fez uma equipe boa, que começou a incomodar aqui e ali, e 2, 3 anos depois, o técnico da equipe de base do maior clube de Colônia, que na época era o Renânio, que era colega meu de faculdade, disse, tô indo embora para casa e vou te indicar para o lugar. E aí eu tive uma equipe que eu digo que era uma equipe que era uma loucura. Que era uma equipe Mirim Petis que não era muito sem noção. Tinha uma menina de 12 anos que fazia 13 sem borboleta. Assim, nossa, naquela época. Tinha uma equipe que era a melhor equipe da região. E aí, nesse clube eu acabei ficando 1 ano e pouco. E aí foi a época que eu comecei a querer voltar para cá, entendeu? Situação econômica já estava pronta, o plano real, aí eu conheci algumas pessoas aqui e resolvi voltar para cá. Eu tinha o Chitão, que tinha sido meu treinador, que morava no Maranhão. Aí tive uma breve passagem pelo Maranhão, que não foi muito exitosa, foi bem conturbado quando eu voltei. Trabalhei lá com ele 6 meses, acabou não dando certo e eu vim de novo de Malicuia para Fortaleza. Mas veio zerado? Zerado, Malicuia, sem emprego, sem nada. Porque quando você veio, eu lembro que eu era atleta nessa época e acho que foi o Ricardo Leite. Ricardo Leite saiu da ABB, se aposentou da, digamos, da natação competitiva. Isso. Né? E aí a ABB está sem técnico e do nada ele diz, a ABB tem um alemão. Chamado de alemão. Eu tinha acabado de chegar, tinha 15 dias. Então dizia assim, cara, é o alemão, o técnico da ABB agora é o alemão. Aí assim, eu tinha contato já com a dona Jeane Brandão, que era presidente da federação, já tinha vindo nos outros anos. Na verdade, assim, o que aconteceu? Para ficar mais claro. Eu estava na Alemanha, estava procurando um lugar para morar, no Nordeste. Fui a Recife, gostei. Aí eu lembro, e essa história é engraçada, porque em 95 eu peguei um ônibus de Recife para cá, e quem me pegou no aeroporto foi um amigo meu, o Júlio, e ele morava ali perto onde era a antiga Câmara dos Vereadores. Certo. E aí, descendo a Barão de Stuttgart, 10 horas da manhã, vindo de Recife, ele me mostrou, ele olhou para o mar e disse assim, olha a vista que eu tenho da minha casa. Eu digo, sem vergonha? E faltava 2 dias para o Fortal era na beira-mar. Eu não queria mais ir embora. Eu não queria mais ir embora. Aí eu voltei em 96 de férias, aí eu fiz o contato com o Chitão, Maranhão e tal, mas em 97 eu peguei as trouxas e vim embora, porque eu era assim, eu pegava as coisas e eu fui trabalhar com ele lá, não deu certo, algumas coisas na vida dão certo, outras não deu, infelizmente não deu, vim pra cá. Também, de novo,
para começar do zero. Cara, que coisa surpreendente, eu não sabia que tinha sido dessa forma. Não, aí eu vim, aí eu sabia, foi exatamente quando abriu a vaga na BB, 20 dias depois. Aí eu entrei na BB. Mas você não sabia dessa vaga? Não sabia de nada, Mas aí eu lembro que a dona Jane, eu tenho um papel guardado até hoje, que é um recado da dona Jane deixado para mim, na loja da minha ex-mulher, da Elisete, dizendo, amanhã às 10 horas, meu na BB. Pronto, vamos começar de novo. Então foi muito legal. E lá também você tinha uma equipe boa. Pronto, lá boa. Lá já que me deixou de cabelo branco, né? Tinha uma geração que inclusive tu fazia parte. Então é isso. E aí pronto, aí o resto é história. Aí eu comecei e fomos embora, né? E aí você teve um momento que você teve que voltar para o Rio Grande do Sul. Sim, foi quando minha mãe faleceu, aí eu fui... 2000? Foi quando eu me separei, 2003. Foi quando eu me separei, né? aí meu pai estava sozinho, eu fiquei lá com ele 2 anos. Aí ele faleceu e eu disse assim, não, meu lugar é em Fortaleza, eu voltei para cá. 2006, não foi 2006? 2006. Pronto, aí para você ver como eu acho assim que o grande lance é você ter coragem na vida. Acho que eu sempre digo que quando eu vou falar de natação, eu digo assim, gente, eu sou assim porque a natação me fez assim, a ser corajoso, a não ter medo, é subir no bloco e não ter medo. Eu digo, você tem que ir para lá? Eu vou para lá, entendeu? É isso que você quer? Vamos fazer. Então assim, quando meu pai faleceu, que eu me vi de novo sozinho em Porto Alegre, só com meus irmãos, eu digo, não, eu gosto de Fortaleza. Eu liguei lá de Porto Alegre, eu liguei pro Cataoca aqui na BB, falando nisso, a gente está na BB, né? No clube que ele iniciou. Liguei pro vice-presidente de esportes e disse assim, eu tô sabendo que o Fábio vai sair na vaga que eu deixei ele. Você quer de volta? Pode vir. 2 meses de volta, eu tava de novo na BB aqui. Aí pronto, aí a BB fechou lá na abolição, a gente levou o grupo pro Círculo Militar, aí não andou muito, eu trabalhei uns anos, aí foi quando eu me envolvi com o movimento paralímpico, aí foi quando a Carmen nasceu, e aí foi um momento que eu resolvi me dedicar ao Paralímpico e ao bebezinho que eu tinha em casa. E ambos deram muito sucesso. O bebezinho, que agora que eu no Nordeste. Isso, e tem 15 anos agora. Tem 15 anos agora, e o movimento paralímpico, você já foi para 2 Olimpíadas? Para Paralimpíadas, já foi para 4 Parapan. Me dediquei mais ao movimento paralímpico. E foi um momento que eu me afastei um pouco da natação competitiva de base, mas foi quando eu entrei no Master, que também foi muito gratificante. Eu ia te perguntar isso. Aquela equipe Master ali do Ideal é uma equipe, muito boa, mas é doida, mas é o mesmo que treina na Mini Petis, é a mesma coisa, só que na outra ponta. Não, é muito gratificante. Muito divertido. Já teve convidados que disse que dá mais trabalho que o Mini Petis. Já, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Não tem um que não, você vai dar uma saída, todos escapam, eu nem fico mais nem com raiva, eu já estou numa fase que eu... E a competição também é pior que o Mini Petis, né? A competição, mas é muito divertido, é outra vibe, né? Outro ritmo, é muito legal. Você já foi para brasileiros com eles? Não, ainda não tive oportunidade. Eu sempre tem alguma coisa no meio que não dá certo, mas isso ainda vai acontecer. E essa migração para o Master foi quando? Foi em 2010. Eu lembro que foi complicado, porque eu fazia os treinos e não dava certo. Mas porque eu fazia os treinos muito fortes. E eles não queriam? Não dá. E até hoje, às vezes eu vou fazer uma série e digo, não, 3 vezes 4 de 50 em A3 não. 3 não, só 2 vezes 4 de 50 pro Master tá bom. Porque senão eu vou estourar o coração de alguém aqui. Alguém não vai querer que não isso, vai né? fazer. Mas é bem por aí. Eu acho que é uma adaptação. Você tem que... Eu levei um tempo para me adaptar, até na forma de lidar com o Master, entender que o cara não vai chegar na hora, entender que o cara não vai vir todo dia, entender que o cara vem do trabalho, que às vezes o cara não quer treinar, entendeu? Que o cara quer só vir para bater papo, mas é um mundo completamente à parte, é muito legal, é muito bacana. E assim, é muito competitivo também. Sim, muito, extremamente competitivo. Principalmente a gente tem uma rivalidade também assim, com o Círculo Militar, que é muito bacana, de tentar ganhar as competições, a gente é muito legal. E assim, uma grande diferença que eu vejo do Master para a natação de base é que o Master, o cara tem uma vida por trás daquilo ali muito pesada. Com família, com trabalho, é como você falou, você chega 6, 7 horas de para dar o treino, o cara não está aguentando mais ter treino porque ele já teve o dia todo de porrada que ele precisa estar conversando com ele. A grande vantagem, quando eu fui para Porto Alegre, que eu me afastei, eu fui nadar no Master, num clube, e lá eu descobri de novo a natação de competição e descobri como aquilo
me fazia bem, né? Mas eu descobri uma coisa muito importante no Master. No Master você faz o que você quer. Até que não manda em você. É a alegria de você dizer assim, eu não quero fazer porque eu não quero. Entendeu? Não passa, não vou fazer, não é de borboleta, também não vou fazer de cravo porque eu não nado borboleta. Eu não aguento, eu não aguento, não quero, entendeu? Então o Master ele faz muito isso, sabe? Entendeu? Eu era um que como atleta Master fazia, série de perna, não, eu não boto perna. Aqui, pessoal, Sanches, me conta a tua, você já foi para 2 Jogos Paralímpicos. Eu vi um post seu que, acho que foi em Londres, né, o seu primeiro, e que você falava da emoção de estar naquele desfile de abertura. Aquele primeiro que você foi pela missão brasileira. Pela missão brasileira, né? Isso. O segundo você já foi como organizador, como organizador. O segundo eu já fui na organização em 2016, Qual foi o que lhe deu mais emoção? Não, 2012 é impagável. Impagável? Coldplay ao vivo no encerramento. Nossa, Rihanna. Fantástico. Se você começar a perguntar muito, eu começo a chorar. Não, mas é sério, assim, quando eu voltei, assim, é como nascer de novo, assim, você já atingiu tudo que você podia atingir no esporte. Quando eu voltei, eu disse assim, tá, e agora eu vou fazer o quê? No esporte ainda. O que eu tenho Perdeu, mais? né? Porque você sempre tem. Na verdade, sempre, a gente acha que não, mas assim, a vida é evolutiva, a gente evolui, entendeu? E a gente acha que não. A gente chega num ponto de você tem e agora? E agora você tem que achar outro propósito. Que é o que o esporte ensinou pra gente, que a natação ensinou pra mim. Se você tá, agora eu alcancei isso aqui, tá aí agora. Por que eu vou continuar nadando? Quando eu parei de nadar em 86, por que eu vou continuar nadando agora? Eu vou continuar nadando pra mim. Hoje eu nado, porque se eu não nadar eu fico doente. Não nado pra competir pra ganhar de ninguém, mas é um outro propósito. Então sempre você tem que achar um propósito novo na vida, e isso o esporte ensina pra gente. A gente tem que se achar novo, tem que se reinventar propósitos. Sim. Mas assim, me arrepia até hoje a entrada no estádio, as músicas que tocavam na época, tudo é impagável. Você sabe uma cena fantástica? Foi você levando o Clodoaldo, que eu vi ao vivo na Sport TV, acho que foi uma final que ele pegou. Acho que foi um dos maiores privilégios que eu tive na vida. Clodoaldo foi ter sido o Michael Phelps, o primeiro Michael Phelps brasileiro, depois foi o Daniel. Foi ter sido staff do Clodoaldo Silva durante os Jogos Paralímpicos de Londres 2012. Para mim acho que foi o maior privilégio que me deram naquela competição. Acho. Quando disseram assim, não, você vai levar o Clodoaldo, eu disse, com todo prazer. Eu chegava lá, eu parava, e aí eu ia olhar para aquela arquibancada com 20 mil pessoas. Eram 18 mil, 9 mil de um lado, 9 mil do outro. Eu olhava e dizia assim, gente, e agora? Que massa. E se eu deixar esse cara cair? Se eu segurar ele cair? A preocupação é ele cair. Sim, porque eu tinha que segurar ele no bloco, né? Tinha que ajudar ele a subir e botar ele no bloco. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de faculdade com ele, estava tendo uma competição. Ele é muito engraçado, viu? Ele é muito engraçado. Ele é um ser humano iluminadíssimo, Total. Um alto astral. Nossa, foi muito bacana esse papo que eu tive com ele. Em 2010, eu não posso amarrar muito aqui, mas em 2010 teve um lance, a gente foi para uma mundial em Eindhoven com a seleção, eu era da seleção já, aí o passaporte dele estava vencido. Ele chegou na hora do embarque, o passaporte vencido. Aí o Tubibo, o chefe de delegação, disse assim, Guilherme, você volta pro hotel com o Clodoaldo, você vai amanhã. Vamos remarcar a passagem de vocês dois, a gente está pedindo um passaporte de emergência aqui para ele. Eu passei um dia com ele. E ele dizia assim, tá vendo? Você ganhou um dia de folga, não sei o quê. Ficou tirando onda da minha cara dias aí. Ficou velho. Cara, você sempre teve um perfil muito colaborativo. Eu lembro logo quando você retornou, acho que você ainda não tinha nenhum cargo na federação. A federação ainda até estava com o Geraldo, né? A segunda vez que você retornou. E estava tendo um campeonato Norte-Nordeste Polo Aquático aqui. E cara, não sei se tu lembra, você foi até acho que uns 2 dias almoçar comigo lá na minha casa. Ia lá para beber não, o Clube dos Diários. Me ajudava lá na competição do início ao fim. Foi na época que você começou a estudar o movimento paralímpico. Logo depois você pegou um cargo de direção na Fui federação. diretor técnico da federação. Exato. Fui diretor técnico da Ione durante 9 anos. Pronto. E logo em seguida você assumiu a presidência da FCDA, como hoje você está como presidente da Federação Cearense de Esportes Aquáticos. E assim, a gente tem números positivos demais, e aí eu queria que tu fizesse um resumão. O que você acha que dá para melhorar ainda? O que você acha que já melhorou? E o que você acha que não consegue, talvez, entregar até o fim da sua gestão? Assim, sua segunda gestão. Né? É isso. Quando a gente assumiu lá atrás em 2017,
a gente não fez nada por acaso. Então a primeira coisa que a gente fez foi, a gente reuniu umas 20, 30 cabeças em janeiro de 2017, assim que a gente assumiu, fez uma reunião lá no Ideal. Eu contratei uma assessoria de planejamento estratégico para a gente ver quais eram os maiores problemas que a gente tinha dentro da natação do Ceará, dentro dos esportes aquáticos do Ceará como um todo. Então, as coisas que a gente identificava muito era a falta de comunicação, que é uma coisa que a gente venceu, conseguiu, a gente venceu nisso, a gente conseguiu, a gente abriu o leque, entendeu? A gente passou a se comunicar diretamente com a comunidade aquática, não somente com os clubes, porque a comunicação dos clubes com a comunidade era muito ruim, a informação não chegava, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então, isso é o nome disso, é transparência. Então, o que os treinadores sabem, os pais sabem, os atletas sabem, está na mídia, nada é feito somente para um grupo. Então, porque na verdade quem paga a natação são os pais. Sim. Então a gente tem que se comunicar com eles. Então, assim, esse foi o primeiro passo que a gente deu. Outro passo foi administrativamente a gente sanar a federação, era fazer caixa. A gente precisava de ter dinheiro para poder rodar, para não ficar que nem o pedreiro que vai na sua casa e diz assim, eu quero construir a parede, me dá metade do dinheiro para construir a parede. Não dá, você não tem como viver assim. Então a gente realmente penou no primeiro ano, a gente reformou a administração da federação, enxugou tudo o que pôde e partiu do princípio que todo evento tinha que ser lucrativo. Isso basicamente, entendeu? Foi o que a gente fez para melhorar a situação. Então no primeiro ano as medalhas eram horrorosas, entendeu? E aí o pessoal dizia assim, não, mas aí vocês vão reclamar? Vão pagar? Não, vamos fazer. Você prefere uma federação falida ou o quê? Então assim, e outra coisa que a gente tinha muito como foco era resgatar a credibilidade da entidade. Porque toda vez que você fala de federação, de confederação nesse país, é da federação, é da confederação. Exato. Não, as pessoas têm que ver a gente como referência. E se você olhar a nossa visão, nosso plano de ação era o quê? Era colocar a federação como referência nacional. Hoje, nossos árbitros todos viajam para fora. Hoje, tudo que a gente faz é copiado. Literalmente, as pessoas copiam o que a gente faz, mas eu acho isso muito legal, entendeu? Então, as pessoas, a gente serve de referência para os outros. Então, isso é importante. E tem coisas que a gente ainda está em dívida. Eu acho que falta uma estrutura mais profissional dentro da federação ainda. A gente vai conseguir entregar um estatuto novo, mas precisa de uma estrutura mais profissional, mais organizada. Eu acho que precisa de uma cabeça mais política do que a minha, porque eu não sou. Eu sou operacional. Eu sou de operação, de organização, eu tenho fome de pão duro, beleza. Mas eu, infelizmente, essa lida... Então a gente precisa de um próximo, tem que ser um presidente político. Já disse, me disponho a ajudar a partir de 2025 no operacional, o que for. Mas a gente precisa de alguém que vá bater de frente com o governo, com empresa, porque essa essa qualidade eu não tenho. Tenho outras, essa eu não tenho. Essa eu reconheço que eu não tenho tão bem. Então, eu melhorei muito. Só virtude grande. Melhorei muito. Mas assim, é uma coisa que a gente evolui. Mas assim, tem que... Então acho que isso é uma coisa que a gente não consegue entregar, melhores relações com os poderes. Outra coisa que é estrutural, que não depende tanto da gente, que é a quantidade de atletas federados, porque aí a gente vai depender de entidades que queiram, de profissionais que queiram. Então tem que ser feito, agora que a federação está estruturada, tem credibilidade, tem que se fazer cursos, tem que se motivar e inspirar as entidades e os clubes e os profissionais a virem para o esporte de competição. Concordo. É esse o problema, porque a gente não consegue passar por cima de algumas questões culturais, algumas questões de estrutura da nossa sociedade. Então, não adianta... Sanches, acho que a federação é de 1965. Não, o Marcos Monteiro que sabe isso, é 41, é 66 anos, 58 anos. 58 anos. 59, 59. Mais ou menos dessa época, né? E assim, desde que ela está feita, os clubes normalmente eram o mesmo. Mudou um outro, encaixou um outro.
né? Quando a gente olha a natação, ela é muito seletiva. Das cidades funcionários, para o DO tem nem Tem nada. Para trás não tem nada, né? E assim, já tem algumas, por esse efeito da federação estar mais transparente e estar na mídia, essa credibilidade, não sei se você sabe, mas já tem atletas que estão vindo do Iguape para treinar em clubes aqui, para começar o trabalho. Quer dizer, tem talento para lá também, tem menino que quer andar para lá, mas ele não tinha a oportunidade, né? Agora o pai já está se dispondo a vir trazer. Só que assim, o que você acha que a gente precisa para tentar levar a natação para esses pontos? É mais o caráter, você acha que é mais o caráter político, sei lá, empresarial, tentar vender uma ideia para uma grande empresa e sustentar isso? Não, eu acho, não sei se é uma grande empresa, mas assim, você tem que ter alguns projetos no interior e até na periferia de Fortaleza. Periferia de Fortaleza. Tem piscina de 25 por aí. Tem muito. Entendeu? Aí a gente vai entrar na questão da Rede Cuca, que já teve mais participação na federação e hoje tem menos. O SESI, que poderia ser uma grande potência. Eu costumo brincar com o Rodrigo Rodrigues, que está lá no SESI. Eu disse, gente, vocês são que nem a China. No dia que vocês resolverem tomar conta do mundo, sim, acabou. Porque o SESI inscreveu 300 pessoas no não federados em maio, agora no final do mês. E o SESI em vários locais do Brasil tem que ir competitivo. Se o SESI resolver entrar aqui no Ceará competitivamente, acabou para todo mundo. Para todo mundo. Não tem para ninguém. E assim, e esse é o caminho da massificação, é expandir. Tá? Mas aí tem outro tema delicado, que eu gosto de tocar muito, que é assim, que é o histórico de Fortaleza, é a aldeota, né? Então assim, para a gente levar as pessoas para o CFO, para o campeonato estadual absoluto, no final de 2022, eu tive que brigar com metade da comunidade aquática e dizer assim, vocês deixam de preconceito, porque perigoso é aqui na frente dos clubes de vocês. Sim, claro. Não lá também é perigoso, mas aqui também é. Onde é que tem estacionamento hoje, gente? Tudo no meio da rua. Tudo no meio da rua. É muito mais perigoso você sair do BNB do Náutico à noite do que de lá. Tão perigoso quanto? Ou talvez menos. Porque então, ali não é gente transitando. Existe risco em qualquer lugar. Não é porque é longe? Longe? 8 quilômetros, vai morar em São Paulo. Então, assim, quando eu quis fazer em 2017, 2018 uma competição no SESI, os próprios treinadores dos clubes disseram assim, pô, lá longe. E agora estão me cobrando e a gente não faz competição longe. Não faz competição no SESI, não faz... No ano que vem a gente quer fazer o torneio de abertura no SESI. Legal. Já está no nosso calendário, no pré-calendário que a gente quer aprovar. Ah, porque é longe. Vocês não querem expandir o espectro de vocês? Tem que levar as competições para lá, tem que sair da aldeota. Tem que pacificar. Tem que sair daqui, senão não vai. Cara, a última pergunta, eu sei que você está apressado. Você fez um super campeonato aqui, Sérgio Silva. Ou não, Walter? Walter, desculpa. Walter Sérgio Silva ano que vem. Sérgio Silva ano que vem. Walter Figueiredo. E super campeonato mesmo, que o Caco Caminha em João Pessoa, um mês e meio depois, as pessoas falavam do Walter aqui. E falavam como referência. E era legal porque as pessoas diziam assim, ano que vem vai ter o Caco Caminha e uma semana depois o Sérgio Silva. A gente vai. A gente vai passar 2 semanas lá porque disseram que o campeonato foi fantástico. E a gente se arrepende porque não foi. Agora você gerou uma expectativa muito maior do que foi o Walter esse ano. É fazer o dobro. Fazer o dobro melhor. E aí, 2 semanas depois de tudo isso, a gente tem Sul-Americano de Águas Abertas. Aqui também. Provavelmente. Então, não, assim, o Walter Figueiredo, quando a gente levou para o CFO, também foi uma briga. Aí, não sei o quê, porque o CFO, e aí depois o pessoal de fora, não sei o quê. Aí viu as fotos sem nada, eu digo, gente, eu só dizia assim, deixa comigo, deixa com a gente. Aí eu dizia para o meu pessoal de operação, para a galera que a gente tem um núcleo, a gente tem uma equipe grande hoje, boa, confiável, de pessoas que trabalham, eu não faço sozinho. Então, assim, tem 6, 7, 8, que são as pessoas de operação. Então, nós vamos fazer um campeonato que eles não vão esquecer, nós não vamos economizar. Vai entrar tanto, nós vamos gastar tudo. Ou quase tudo, a gente não precisa, entendeu? Vamos botar realmente para eles chegarem, e a gente conseguiu. Pô, a gente trouxe o Jefferson, trouxe o Serjão, trouxe a menina da Paraíba para anunciar junto. A gente fez tudo que podia. A gente só não contratou um gerador, que aí faltou energia no primeiro dia. Mas o resto deu tudo certo. Entendeu? Foi espetacular. Foi isso. Não, assim, eu, sem falsa modéstia,
a gente fez exatamente o que a gente queria fazer. A gente saiu, pronto, agora vocês têm um modelo de como é o evento. A ideia era essa, era botar, dizer assim, para parar de para botar num patamar mais alto, porque o Walter Figueiredo e o Norte-Nordeste, esse Norte-Nordeste são os nossos brasileiros. Sim. Eles têm que ter esse nível. E eu acho que dão mais jeito que um brasileiro. Isso aí. Então, assim, a ideia era realmente essa. Quando a gente começou o planejamento, e a gente começou o planejamento no dia que a gente ganhou. No dia que eu ganhei. Um ano antes. Não, ele tem 1 milhão de planilhas, sou o senhor das planilhas, né? Então, assim, tem 1 milhão de planilhas de organização, de tudo foi feito minuciosamente para chegar no dia e só tocar. Porra, massa, bacana. Sanches, obrigado demais por esse bate-papo. Eu sei que foi breve, mas... Valeu. Muito obrigado. Até a próxima aí. Até a próxima. Valeu.